o sonho que você sonhou, né? Que estava todo mundo numa sala, estávamos todos reunidos, unidos em amor, uma família. Eu realmente visito as pessoas à noite, tá? Principalmente na lua cheia. E virou lobisomem, foi? Foi. Aí, as pessoas sonham muito comigo, entre a lua nova e a lua cheia. A gente está na lua cheia, né? Você estava reunido na galera, mesmo monte de gente lá, a gente jantando, então a gente está tendo comunhão. Eu fui ter comunhão com vocês. É meu anjo, né? Isso é um mistério que acontece. Você que está me assistindo ao vivo, um dia eu vou te visitar, tá? Se você quiser, se você não quiser, eu não visito, não. Então, mas se você quiser, eu visito. Então, eu visitei você, a gente estava jantando junto, né? Aí todo mundo saiu de repente, ficou só você. Aí tinha um copo com moedas dentro d'água. Eu acabei de colocar 2 moedas, uma israelense e outra alemã, aqui dentro do copo, que eu ando com essa moeda, né? Uma 1938, onde a Alemanha teve a maior prosperidade, e o outro é uma moeda judia, né? E então eu ando com essas 2 moedas no celular, tá? Então isso é uma técnica de memórias, de você invocar memórias. Você acabou de sonhar com uma técnica que eu faço isso antiguíssima, que eu já contei para pessoas. Sabe por quantas pessoas já contei? Nenhuma. Essa da água, não. Né? Teve outras coisas que eu contei, mas a da água, não. Eu estou contando agora, tá, menino? Ao vivo. Então, aí, tinha umas moedas dentro da água, e você falou que era para benzer, né? Então, né, coloquei as moedas dentro da água aqui. Tchilichum, tchilichum. Cadê os comentários? Pronto. Aí você pega a memória, aí junta-se a memória da moeda, junta-se com a memória da água. Eu e minha esposa estávamos no mesmo sonho, que a gente roubava alguma coisa depois e fugia, mas graças a Deus nunca roubei nada. Não, isso aí já é outro sonho, né? Agora o sonho da moeda, isso aí é uma técnica usada para captar memórias. Isso pode ser feita com qualquer coisa. Roupa, moeda, isso é uma técnica de altos sacerdotes. Quando Chiquinho era sacerdote maia, ele fazia isso. Então, se colocando na lua cheia ou em qualquer lua, mas principalmente na lua cheia, as 2 moedas dentro, ou 3, deixa-se um tempinho, faz uma reza, que eu não vou dizer aqui qual é, vamos dizer que é um tipo de Pai Nosso, né? Aí você, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, você solta a memória da moeda na água, aí você tem que elevar essa moeda, essa água, acima da sua cabeça. Cristo fazia isso com o cálice, né? Ele levava o pão acima da sua cabeça e ele levava, né? Então isso é uma técnica espiritual. Pastor, mandei um pix, dízimo, num serviço agora. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, tá? Vou te abençoar com toda a minha força. Deixa eu terminar só essa técnica aqui que eu vou te abençoar, tá? E vou cantar teu nome. Então, olha, no momento que você benze a água e eleva acima da sua cabeça, ela fica energeticamente ativa. Aí você vai captar a memória. Então, eu vou captar a memória alemã e a memória judia. Tá? Eita, sacerdote maia. É sacerdote egípcio. Aí você toma a memória. Ui, estou me arrepiando todinho. Então, isso é uma técnica de pegar memórias antigas. Aí você sente um friozinho na coluna. Você tem que fazer isso, né, na lua certa, no momento certo, e você capta a energia através da moeda. As moedas são ótimas, principalmente as antigas, para você captar moeda. Falando nisso, eu tenho um saco de moedas antigas, eu não benzi ainda, que eu recebi lá de Mazé. Mais de 1 ano que eu recebi, não benzi elas, estão guardadinhas ali, eu tenho que apresentar elas à lua. Então, preste atenção, aí nisso são técnicas.
Quais são, pastor, as técnicas de pegar memória? Gente, isso é profundo, tá? Isso você não vê em canto nenhum, não, tá? Tem que ser um cara assim meio extraterrestre, que no mínimo namorou uma menina de Marte. Aí ele pode ter algumas informações. Como o Chiquinho, um viajante do tempo, ele conhece algumas técnicas de pegar memória, tá? Eu tenho aqui 10 técnicas de pegar memória. Eu estou querendo permissão para dizer, tá? Não sei se eu digo, não sei se eu não digo. Não sei se eu digo, não sei se eu não digo. Agora, engraçado, né? Faz uma semana que eu estou. Digo ou não digo? Digo ou não digo? Aí vai ele e sonha. Como a gente é ligado espiritualmente um com o outro, né? Então esse sonho aí mostra que a gente teve comunhão, eu e você, a janta, deve ter sido uma reunião espiritual que a gente teve. E nessa reunião espiritual tem esse detalhezinho da moeda dentro da água. Entendeu? Que isso é um ritual de pegar memórias. Isso você pode pegar com pano, pode pegar com botão, do botão das brusas. Onde as pessoas mais pegam e onde tem mais líquido, suor, é onde tem mais memória, né? Aí você pode usar um pedaço, um botão, você lê a memória da pessoa toda, né? A memória passada, né? Quais são as técnicas, pastor? As 10 técnicas, eu acabei de dizer uma, né? Existem 10 técnicas de se pegar memória, né? E aí você pode mudar o seu DNA todinho, e você pode ter informações privilegiadas, tá? Mas aí eu estou aguardando, já faz umas 2 semanas, para ter essa permissão, para dizer para vocês, porque são informações privilegiadas. Essa da moeda dentro da água é informações privilegiadas, tá? A matéria amorfa traz ideia parecida, inteligência infinita. Na verdade, o passado não passou. O passado, ele habita entre nós. É apenas uma dimensão, né? Então, você pode ler através de técnicas. Existem técnicas com dedo, com saliva, com terra, né? E essa técnica é muito boa mesmo. Aí o que vai acontecer? Você também pode pegar pelo idioma, que o idioma, ele abre o terceiro olho. Um dos idiomas mais fortes que tem é o judaico. E o segundo maior que eu acho no mundo é o alemão. E tem aí, né, tem o alemão e o russo, né? O alemão e o russo, por isso que eles se batem tanto, porque os russos seriam espiritualmente, né, chamados primos, né, dos alemães, né? Entendeu? Então, existem povos que são muito fortes para outros povos, mas eles têm um igual, né? Um semelhante, chamado similar e semelhante. O similar é que é perigoso, que é como um super-homem que tem a mesma força do outro super-homem, entendeu? Então assim, eu falei do quê? Eu falei do similar, semelhante, sim, a questão do idioma, né? O idioma, essa técnica aqui abre o seu terceiro olho, que o terceiro olho é o seguinte, é como se fosse o nosso Wi-Fi geral. Você tem um terceiro olho, eu também tenho. Esse terceiro olho, ele está interligado. Só que eles têm leis. Você não sabe o que eu sei, e nem eu sei o que você sabe. Mas o terceiro olho sabe tanto o que eu sei e tanto o que você sabe. Você está entendendo? A Rússia e a Alemanha é igual ao Brasil e a Argentina. O Brasil é muito novo, só tem 200 anos, né? Mas aí, a Rússia e a Alemanha seriam os iguais, né? E os iguais se batem, semelhantes, né? Então, assim, o idioma, o que é um idioma? Por que Deus separou os idiomas? Porque Ele queria guardar as chaves da sabedoria separadas. Então, o idioma é apenas uma ordem magnética. Foi um relâmpago que deu na Torre de Babel, e aí mudou o idioma das pessoas. Entendeu? Na verdade, o idioma é apenas uma corrente elétrica maguigueca. O que, rapaz? É uma corrente elétrica maguigueca. Então, você também, falando o idioma, você pode despertar as suas raízes daquele povo. Por exemplo,
eu quero despertar a raiz judia. Então, tem a religião judia, que pode despertar em você, tem o idioma judeu. Lembre-se que o nome de Deus, em hebraico, abre muitas portas. É só falar o nome de Deus. Existem nomes de Deus de vários tipos, né? Mas existem alguns nomes secretos. E existe aquele nome que basta falar e você voa. Esse nome eu acho que nós seres humanos não sabemos. Quem sabia era a mulher de Adão, né? E ela usou várias vezes sem poder. É como se fosse um abracadabra. Então, se você quer a sabedoria do alemão, você tem que pegar e ler, e falar, e ouvir alemão. Aí o seu terceiro olho abre, as suas raízes vão abrindo para o lado do alemão. Você está entendendo? Você quer abrir suas raízes judaicas? Então você tem que ouvir música judaica e falar em hebraico. Aí você vai abrindo a sua raiz para essa área. Está entendendo? É como aquele cara que escuta música de mala. Vou matar a polícia, não sei o que lá. Não tem aquela música de mala que diz que vou matar a polícia? Aqueles caras são fortes candidatos a ser marginais pesados, porque ele está abrindo uma raiz mal. A música está abrindo só essa área. Então, eu estou dando 2 grandes dicas para você hoje. Eu tenho 10, tá? Só que eu espero uma permissão para eu falar, né, essas informações privilegiadas. Todas as 10 eu uso. Isso dá cada viagem astral. Mas essas 2 que eu estou falando, se você se acordar, tem mais aí no nosso canal, tá? Porque as pessoas não garimpam. Essa da moeda eu estou falando porque ele sonhou, né? Aí foi para mim uma surpresa, porque eu faço isso direto, né? Então a moeda na água, na lua cheia, você pode beber antes de dormir, quando acordar, antes de comer qualquer coisa. Aí a memória vai estar na água. A memória passa para a água. Pode mexer, aí para mexer tem que mexer para o lado direito, para o lado esquerdo, entendeu? Para o lado direito é uma coisa, para o lado esquerdo é outra, e aí você vai beber. O que, rapaz? Beber, vai beber. Beber. E a outra é a questão do idioma, entendeu? Aí você quando beber a água, você vai despertar, né? Eu já sonhei, já encontrei com muitos sacerdotes do Egito, Maia, porque o nome Maia não é Maia. Os maias são apenas o colonizador que colonizou um povo. Aí chamou-se Maia, né? A grande civilização da América Central era grande mesmo. A América Central era 10 vezes maior do que a Europa. Foi um extermínio da moléstia dos cachorros, condenado mesmo foi. Porque Machu Picchu e outras, tem as cidades da América Central que eram 2 vezes maior do que a França, do que Portugal, está entendendo? Foi um extermínio assim, sem nexo e abafado pela história. Ali tinha sacerdotes poderosíssimos, né? Então, você se encontrando com esses sacerdotes, você viajando para o passado, veja aí as vantagens de viajar para o passado. Você vai viajar para algum lugar, não viaja para o inferno não, tá? Você não tem vantagem nenhuma você ir para o inferno. Então viaja para o passado. Aí você vai se encontrar as memórias, memories, entendeu? Aí essa é uma técnica. Bota a moeda na água como eu botei, você viu botando, né? E aí você bebe. Sim, sacerdote Maia. E tem um sacerdote egípcio, né, que eu encontrei ele lá no Jalapa. Eu encontrei ele em cima do Morro do Sereno, lá no Jalapão. Finalmente, né? Primeiro dia que eu cheguei no Jalapão perdido, eu parei para mijar em frente ao Morro do Sereno. E eu disse, tem alguma coisa aqui. Depois eu voltei, depois eu fui, depois eu voltei, depois eu fui. Tentei subir, todo mundo desistiu, eu desisti, faltando poucos metros, mas o sacerdote apareceu para mim. Era um cara com um cajado na mão, uma pedra no cajado, né? E tinha uma caverna lá do Monte Sereno, do Morro do Sereno, até o Egito.
passando por debaixo do Oceano Atlântico. Aí saía os Enubes, né? Saiu os Enubes de lá. E esse sacerdote é quem dava a ordem. Arribi! Arribi! Ainda me lembro ele falando. Arribarra! Era carequinha, parecia aquele pastor. Era carequinho, baixinho, branquinho. Arribeira lá na Paris! Arrialebosa lá na Riabá! Aí o soldado. Em cima do Morro do Sereno do Jalapa. Imagina? Aí é o seguinte, chega uma hora que a gente não sabe mais o passado e o presente. É como não se existisse presente, não se existisse passado. Você está entendendo? É como se as dimensões se misturassem. Então você está aí, de repente você vê um dinossauro passando, você teve aquela fusão entre passado e presente, entendeu? Se você tiver contato com pessoas do passado, você vai pegar a sabedoria deles e vai desentupir sua raiz para eles. Tá? Então aí está dois grandes rituais, um é a língua, a música, e o outro a moedas na água, né? Esse ritual eu faço direto. O irmão sonhou que eu visitei ele aí e eu fiz esse ritual. Ou seja, eu estou dando a dica para ele. Se ele pegar, né, entendeu como é a coisa? O subconsciente não sabe diferenciar o passado do presente. E o virtual do real. O subconsciente não sabe. Porque o virtual e o real, no subconsciente, o virtual também é real. Por isso que você bota um óculos na cara daquela 3D e grita que nem uma Madalena, né? Eu fiz isso no shopping, né? Botei um óculos daquele realidade 3D e eu gritei, velho. Eu sou doido não, eu não vou gritar. Mas aquele negócio é tão real, que eu... Ai, para, desliga! Foi, eu tirei o óculos, eu não consegui não. Coração... Então, o espiritual, ele não sabe diferenciar o real do virtual, porque o espiritual... O virtual é real. Você está entendendo? Do jeito que a pessoa pode morrer com um medo real, e pode morrer também de um sonho. Um sonho pode matar a pessoa. Porque o espiritual seu, ele não sabe diferenciar. Porque, para ele, a memória, o virtual é real. Tá? Eu já vi o senhor colocar pedras e moedas na boca. Seria uma técnica para absorver memória? Sim, seria. Né? Foi uma live que eu fiz aqui, né? Seria sim. Como quebrar ligações espirituais com uma pessoa? Aí depende do que você quer, né? Que tipo de ligações você quer quebrar? Qual é a ligação que há? Né? Tem que saber qual é a ligação que há para depois saber o que vai quebrar, né? A gente tem que saber o que vai consertar para consertar. Então, o mundo virtual, para o inconsciente, ele é real. Por isso que Cristo falou, se um homem olhar para uma mulher, ele já pecou com ela. Ou seja, Cristo é doido? Ele não pecou. Mas o espiritual, ele trabalha em cima disso. O virtual é real para o espiritual. Ele não é uma coisa abstrata. Para nós, né, o pensamento é abstrato. Para o espiritual, não. O pensamento é concreto. Basta materializar o pensamento. Por isso que a positividade pode te trazer benefícios. Você pode ser positivo, profetizar coisas boas e as coisas boas acontecerem na sua vida. Entendeu? Como é a coisa? Aquilo que está no virtual seu sai e vira real. Por isso que as pessoas estão adoecendo, porque só fala em doença, e todo canto só fala em doença. Nunca se viu tanta doença no mundo. As pessoas estão reclamando de dor de cabeça, dor de pé, dor de bunda, dor de tudo. Por quê? Porque estão botando dentro do virtual das pessoas esse problema, né? O mundo virtual para o espiritual é real. Exato, escreveu certo. O virtual para o mundo espiritual é real. Nós não, a gente divide, né? O real do imaginário. O espiritual não divide. O imaginário e o real é a mesma coisa.
Por isso que, se você vir um buraco ou um bicho, você tem medo. Mas se você botar o óculos 3D, você sabe, você não é idiota, você sabe que você está num shopping, lotado de gente, e que ali é um óculos que está na sua cara, que aquilo é um computador. Mas quando ele lança e você começa a entrar dentro daquele sistema, e aí o seu espiritual, ele não vai ter aquilo como mentira, ele vai ter como verdade. Aí da onde nasce mensagem subliminar, da onde nascem encantamentos, bruxarias, e poderes hipnóticos. Porque se a pessoa conseguir transformar um pensamento em matéria, então se esse pensamento for bom, a pessoa sobe. Se esse pensamento for ruim, a pessoa desce. Eu sempre profetizo coisas boas e elas aconteçam. Aí, amém. Atração dimensional, exato. Nós somos multidimensional. Você é multidimensional. Você é corpo, alma e espírito. Então você não é um ser. Nós estamos presos na dimensão carne. Mas nós temos alma e espírito. Então somos 3 dimensões. Entendeu? Nós somos um ser tridimensional. Está na Bíblia. Você está me entendendo? Aí isso faz com que você capte as memórias de lugares, de roupas, de situações, de pessoas. Uma pessoa bem treinada espiritualmente, basta ele tocar na sua mão e aí ele capta toda a energia. Por isso que tem alguns ignorantes que ficam, não toque em mim, não toque em mim. Porque ele sabe do perigo de uma pessoa boa tocar nele, a pessoa pode ler ele, entendeu? Veja o programa de ontem, né? Domingo, eu falei sobre escaneamento do DNA, Joilson de Assis, escaneamento, né? Nós temos 3 dimensões, corpo, alma e espírito, certo? E estamos presos no corpo, entendeu? Adão não estava preso no corpo, então Adão tinha plena comunhão com a alma dele, e plena comunhão com o espírito dele, por isso que ele voava, ele era um super-homem. Mas nós não, somos neandertais espirituais. Nós estamos presos à carne, entendeu? E essa prisão dura até a morte. Eita, paulada, né? Mas mesmo fracos e pequenos que somos, podemos fazer grandes coisas, desde que a gente saiba. Então, qualquer objeto, você pode ler qualquer objeto e tirar informações boas desse objeto. Tá certo? Está respondida a memória? Está respondido você? Duas situações que você pode captar a memória. Mas eu tenho aqui uma lista de 10 que não tem na internet, não tem canto nenhum. São informações privilegiadas. Essas que eu estou dando para você são informações privilegiadas. Você não acha na internet. Muita gente não sabe, outros dizem do diabo, é do cão, mas está tudo na Bíblia, só que está camuflado. A Bíblia é o livro dos livros, o livro dos segredos, né? Adão era igual a um super-homem, sim. Ele era igual ao super-homem. Superman, E quando Cristo renovou a nossa força, ele também se tornou um Superman. Porque Cristo passava dentro de uma porta, a porta fechada. Então isso significa o quê? Que a carne de Cristo reagiu diferente. Ela se tornou multidimensional. Era carne, mas essa carne era diferente. Você passa dentro de uma porta, por isso que Tomé disse, tu não és de carne, tu és um espírito. Aí Jesus disse, eu sou de carne, pega aqui. Então a carne de Cristo, ela reagiu, e o espírito e a alma e o corpo ficaram em perfeita dimensão. Então Cristo passava, as ventas de Cristo, a boca, ele empurrava na porta assim e a cabeça entrava para dentro. Está entendendo? Então Cristo se tornou multidimensional. Ele não caiu da sua glória, ele não se tornou homem como nós. Cristo rompeu as dimensões, tempo e espaço. Sim, tempos e espaço. Você vê que tem hora que Cristo fala como Cristo, tem hora que Cristo fala como Deus, tem hora que Cristo fala como político, tem hora que Cristo fala como judeu, tem hora que Cristo fala de diversas formas. Então ele foi rompendo todas as dimensões, porque ele pode, ele conseguiu. Cristo conseguiu, ele é o primeiro. A gente não consegue. Você consegue passar por uma porta? Não consegue. Qual os profetas que conseguem?
Moisés conseguia passar por uma porta, Maria conseguia, ninguém, só Cristo. Aquilo ali, ele já fez aquilo para a gente saber que ele rompeu as dimensões. A carne de Cristo não é mais a carne nossa, ela é uma carne chamada glorificada, né? É uma carne já alterada, é uma carne que é diferente, ela se comporta diferente. É como o grafeno, o grafite, ela se comporta diferente a cada carga de energia que ela recebe. Então, a carne, quando ela recebe uma carga positiva da alma, uma carga positiva do espírito, ela reage. Por isso que tem doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas nada mais é do que limitações mentais, a pessoa acha que está doente, e transforma aquele sentimento e vai para um órgão e adoece. Está entendendo? Mas existe a cura também. Quando a pessoa acredita em Deus e a força do seu espírito, a força da sua alma e a força de Deus é liberada. Aí a pessoa é curada. Está entendendo? Andar sobre as águas, pronto. Andar sobre as águas é também um ato multidimensional. O certo era Cristo, né? Cristo descer, né? Então, assim, superpoderes. A gente vai ter superpoderes. Você acha que no céu a gente vai ser esses trogloditas que nós somos, tão parados, tão lentos, nada? A gente é um carro que anda a 300 quilômetros que está andando somente a 20, a 10. E olhe, tudo é a mente. A pessoa até sentiu os sintomas, sim, né? O mundo está tendo outro ataque, né? As pessoas estão se sentindo doentes e estão ficando, né? Entendeu? Isso é um ataque maligno, né? O comum é a pessoa andar sobre a água e afundar, né? Ou nadar, que é uma técnica. Nadar é uma técnica. Porém, Cristo não nadou, ele andou. Então ele era multidimensional, ele se tornou multidimensional. Era o que Adão e Eva eram. Nós era daquele jeito. Foi o pecado que nos lascou. Então a forma de você captar a memória, existem muitas. Aí você faz viagem astral. Quer fazer uma viagem astral? Faça essas duas coisas que eu estou lhe ensinando, né? Tem algum comentário? Então, se você tiver algum comentário, pode comentar aí ao vivo, pode escrever depois. Estamos aqui para conversar. Então, eu ensinei para você duas técnicas de pegar memória. Mas nos textos, como desentupir o DNA e tal, eu sempre dou uma dica que as pessoas não pegam, entendeu? Mas é porque a sabedoria, ela se esconde como tesouro. A gente tem que garimpar. O tolo nunca terá sabedoria. E quando tem, não vai acreditar. Eu já fiquei em pé nas águas nos sonhos. Significa vitória, né? Pastor, a campanha da sabedoria começou? Ainda não. Quais são, pastor? Eu não vi. O quê? Eu quero fazer viagem astral. Pois faça. Como fazer a viagem astral? Joilson de Assis. Estou ensinando agora duas técnicas. Mas como fazer viagem astral tem outras técnicas que eu ensino, tá? Mas ainda tem 10 novidades maravilhosas para você.